EBD, 25 anos, lição 9, que traz como tema vontade. O que move o ser humano? Essa vontade é uma das partes e ação do corpo, da alma e do espírito. A vontade, ela se coloca, se evidencia na vida, no corpo, na alma e no espírito. E a lição vai trazer o que seria a vontade, como que ela está na Bíblia, vista e prevista, e como que ela vem definida na experiência espiritual da convenção em Deus. O que move o ser humano? É somente a vontade que move o ser humano? Nós podemos perguntar assim para iniciar a lição. A força de uma das duas naturezas da vida. A vontade é um domínio, é uma individualidade e é também pecado. Pecado de ordem cautelosa, porque segundo Deus, nenhum de nós, filhos de Deus, nascidos da fé, podemos agir pela vontade. Nós temos que agir pelo Espírito. O Espírito, ele não dá a vontade, ele dá a paz e a confirmação, a alegria. A vontade, ela é muito própria, ela é muito fruto da concupiscência. O texto áureo vai estar em Gálatas 5,16, que diz: digo, porém, meus irmãos, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne. Então ela já vai ser localizada realmente como uma concupiscência. Então até a palavra vontade, ela se torna muito própria. Ela se torna uma palavra até de descrição errante, por conta de todo o princípio que nos trouxe a consumação do pecado. A verdade a ser praticada diz assim: guiado por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Então, guiados por Deus, a vontade, ela torna-se obediência e uma alegria. Mas essa vontade, ela não é essa da concupiscência, ela é a direção do Espírito e a vida do Espírito. Porque, na verdade, a vontade é a decisão do fazer do homem. O que ele se inclina a fazer, ele vem trazendo a vontade. Nós estamos com 3 pontos que diz a vontade, motivação, o que seria, motivação e ação, que tem 3 temas. Conceito de vontade, do pensamento, a ação e a fraqueza da vontade. O ponto 2 vai trazer também 3 pontos e vai estar o ponto 2 vai trazer 3 pontos também, que vai estar na experiência do deserto, os desejos na era de Cristo e a decisão do homem rendido. E o ponto 3 que fala o ensino sobre os desejos em Tiago. A atração e o engano, e abortando o processo. Essa lição, ela vai trazer as 2 partes da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Porque a vontade, ela vai caracterizar e contar muito bem a história do princípio do homem a Cristo. E a segunda parte, que é a transformação desta vontade, é de Cristo à igreja. Ela vai trazer 2 livros, o livro de Gálatas e o livro de Tiago. Isso já é palavra de Deus e palavra de Deus em Cristo Jesus. O tratar a igreja, o tratar a transformação. Gálatas 5 diz: digo, porém, irmãos, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é onde mora toda a vontade. Então ele está aconselhando aqui que não cumpris. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então um guerreia contra o outro para que não
tome a atitude correta segundo Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora, no Espírito, a vontade ela torna-se um plano, uma direção, uma decisão acima da sua, que foi aquela decisão que Deus nunca quis tirar ou teve plano de retirar o homem, senão pela sua própria queda. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Tudo isso são as vontades. E aí vem as invejas, os homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tudo isso é fruto da carne. Por que o homem ele se desenvolveu nessas vontades e nessas vagueações? Porque ele caiu de uma obediência. Então ele cai nesse precipício, nas obras da carne. E a carne ela é concupiscência. Então toda vontade que for manifesta pela carne é concupiscência, é pecado e é condenação. E quando é guiado pelo Espírito, não estão debaixo da lei dessa condenação. A lei da natureza. A natureza ela tem todas essas leis no pecado. Na obediência é que ela renuncia tudo e deixa com muita alegria e gozo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo está ali para retirar e salvar a alma do homem dessa vagueação. Tiago 1 diz, mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, quando ele se engana com a sua própria concupiscência, então ele corre risco de ser atraído e de ser enganado. Porque muitos acreditam que não é pecado fazer e cumprir a concupiscência da carne. E cumpre e se denomina cristão, filho de Deus. Quando a palavra condena a concupiscência da carne, a vagueação da carne, o prazer e a deliberação da carne. A carne é para ser limitada e processada em Deus. O versículo 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Essa morte é a morte espiritual. Ele fala aqui para uma igreja, ele fala aqui para um povo que já conseguiu a transformação, conseguiu a regeneração e está em processo de luta para vencer a carne. Então ele mostra o caminho da concupiscência da carne em não perseverar naquilo que foi ganho, naquilo que foi recebido, que foi conseguido no corpo de Cristo. Tiago 4 diz assim, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, uma vontade, um plano, e fazer isso por plena estratégia pessoal, por plena vagueação própria, e lá passarem um ano e contrataremos e ganharemos. É um plano de ir e viver deliberadamente com bem querer, sem ser consentimento do Senhor. Digo-vos, pois, então ele diz para a igreja, digo-vos, pois, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Então ele adverte que quem faz isso faz sobre uma condição de não saber o amanhã. Ele pode fazer e se dar bem, mas ele não sabe o amanhã. Então, o amanhã pode vir para ele como algo que ele não está esperando. Como vem para todos nós, porque nós não compreendemos o processo da vida se Deus não estiver conosco nos ensinando. Então ele diz, porque a vossa vida, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Por que ele coloca essa versão? Desvalorizando a vida? Não, meus irmãos. Ele está colocando, ele está sendo realista. Ele está mostrando o que é a vida. Porque ele acha que quem planeja e faz nesse plano sozinho e não consulta Deus, não consulta um limite de Deus, na direção de Deus, não faz boa coisa. Por que ele acha isso? Ele acha isso porque a vida, ela está em Deus, ela está segura. E ela está fora, ela está esperando vitórias e grandes realizações dela mesma. Então, é algo que passa rápido e que não traz muitas vezes a realização que se espera, o que a pessoa tanto acredita. Porque quem acredita só na vida, acredita muito. E ela não tem todo esse potencial. Ainda que você possa fazer, ela não vai lhe dar, porque um dia ela vai passar. Então ele diz, a vida é como um vapor.
ele tinha uma experiência já de anos de vida e agora de salvo. Então ele dizia, vai, passa rápido, e o que você tem feito? Em lugar do que dever dizer, se o Senhor quiser, então ele acha que ele aconselhava os irmãos que chamassem o Senhor. Se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então é mais cauteloso chamar a Deus e agir nesse propósito, agir nessa expressão. Se o Senhor permitir, eu irei. Se o Senhor for plano de Deus, eu farei. Então assim fica mais confiável a vida. Fica mais confiável ser um filho de Deus, ser o plano de Deus. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então ele estava escrevendo a um povo que estava um pouco obstinado e estava muito dono de si e naquilo tinha glória própria. E então ele aconselhava, vocês não... Cuidado que a vida passa rápido, é como vapor. E por que vocês não consultam o Senhor? Para que a vossa glória da vossa vida seja segura. Então ele dizia assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse conselho estava em cima de uma igreja, em cima de um povo que ele tinha acesso, conhecia, e pelo Espírito Santo ele estava fazendo essa colocação, enviando esse conselho, um conselho de temor. Um conselho de cautela com a vida, cautela com a decisão, cautela com a alegria da vida, com a vanglória da vida. Então ele dava esse conselho prático para basear a nossa lição. O que é a vontade, né? Que se move no corpo humano, que se move no ser humano. Então, sobre a vontade natural, Tiago escrevia esse conselho com muita dedicação e cautela. Né? Então a introdução ela fala do fundamento, da fundamental compreensão com que isso funciona à luz da palavra. Então é de fundamental necessidade compreendermos o que é a vontade à luz da palavra. Porque a palavra vai nos dar o Espírito e confirmar em nós e vai nos trazer a verdadeira vontade e direção de Deus para a nossa realidade. Então tem a vontade. O que é a vontade no ponto 1 como motivação e ação? Qual seria o conceito dela? É uma volição. Volição é ação ou vontade. É a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Sem desejo ou vontade não há motivação e via de consequência. Tudo que se faz com impulso. Mas o caminho que se segue e a transformação que se encontra em Cristo, muitas vezes não é o que se busca, é o que se recebe como dom. E isso muda toda a nossa estrutura de vontade, de volição, de querer, de agir. Porque Cristo, quando entra, ele não vai mentir para você. Ele não vai lhe enganar, ele vai dizer, está errado. Se quiser me seguir, tem que aprender. Está errado, você precisa mudar. Você precisa abrir mão, você precisa voltar atrás, você precisa pedir permissão a Deus para ir, para voltar. Então você precisa moderar-se. E isso não vai acontecer de uma hora para outra. É um desabar de humano, de lado humano, de vontade humana. Mas esse desabamento ele não acontece de imediato, por conta da estrutura do ser humano. Ele vai acontecendo aos poucos em um tratar. Ele vai acontecendo em uma experiência. Experiência é aquilo que ele experimenta, é aquilo que você passa e que você passa conhecendo. Não é o que você passa sem conhecer e nem trazer para um edifício, uma utilidade. Então, ela tem sem essa vontade, mas a vontade que nos faz decidir por Deus não é uma vontade fácil, não é uma vontade, eu sigo a Deus hoje porque eu tive vontade. Então isso não se vê na maioria. Se vê o resgate da misericórdia de Deus em nos alcançar. E quando ele nos alcança, nos mostra o que é ter e ser a vontade de Deus. Porque é o que é necessário para que pisemos e para que andemos. Muitas vezes não é porque que o cristão tem uma caminhada toda pela frente. Ele confessa Jesus e ele tem uma caminhada toda pela frente para vencer. Porque todas as vontades dele vão ser tratadas em Deus. Então, não é do dia para a noite que você
abandona todas as suas vontades e que você as aperfeiçoa nas experiências transformandas. Mas é em um processar de Deus, é um aprender a palavra. Por que os apóstolos escreviam aos irmãos? Porque eles precisavam saber no Espírito Santo a dosagem mais forte para caminhar com Deus. Então isso é um processar, mas você não se deixe levar pela vontade humana da concupiscência, porque ela vai querer entrar com engano. E um dos enganos que ela faz é desconsiderar o temor, desconsiderar o limite. Quando ela quebra isso no homem, mesmo que ele seja um servo de Deus, ela consegue o deixar com pouco conhecimento. O conhecimento pequeno, a medida do conhecimento pequena é aquela que a concupiscência ganha do homem a sua companhia. Então, quando ele renuncia mais, ele tem o ar de Deus. De acordo com o que ele mais fizer para Deus ou para a concupiscência, ele vai lucrar de Deus o conhecimento e o dom perfeito. A convenção é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. A convenção é algo que não se espera e algo que não se planeja, porque quem quer abrir mão de tantas coisas que é concupiscência e que não se quer considerar por causa do nosso entendimento, que não fala e que não vem moldado no temor. Então o temor ele começa a mostrar o que precisa ser tirado na vontade da concupiscência. O 2, a vontade e a ação, que é o pensamento e a ação. O pensamento da ação é a vontade em ação. Quando a vontade, um pensamento pode ser apenas um pensamento sem relação alguma com o sentimento ou um desejo. Então, o pensamento não é a vontade, o pensamento é a tentação. Porque quando você pensa, você está tentando a vontade erguer-se e executar. A vontade é a ação. A vontade é a ação. Então você sente vontade. Mas antes de você sentir a vontade, você pensa fortemente. Por causa da ação. Quando a vontade é tomada, porque que é melhor que os nossos olhos não vejam aquilo que nos pode ser tentação? Por conta da ação. A ação é a vontade. A vontade é quem lhe impulsiona a ação. E quando você tem que renunciar a isso, torna-se sofredor o processo e um processo de renúncia nasce aí. Aquele que vencer vai ver a razão pela qual é tão necessário largar a vontade do pensamento da ação. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Então isso aqui é a lição 8. Ele está descrevendo aqui a lição 8. Em caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Então, a vontade, ela traz tudo isso junto. O pensamento, o sentimento, o desejo e a ação, que foi o que eu acabei de falar. É a ação daquilo que você vê. E aí ele entra falando de Adão e Eva. Ele mais uma vez fala do casal. Aconteceu com Adão e Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, sereis como Deus. O veneno da serpente a absorveu. A serpente, ela falou com ela e ela conversou com a mulher. Então, o que foi que ela fez com a mulher? Ela jogou veneno na voz. Por isso que a serpente, ela é venenosa. Porque ela jogou veneno. Ela disse: não se dará como ele falou, mas vós conhecereis, ficareis como Deus. Então a mulher, ela passou a ser vítima do veneno. Ou seja, o veneno ali foi a vontade. Porque quando ela ouviu isso, gerou a vontade. E a vontade é o maior impulso que tem no
no corpo humano para a ação. Então, a vontade, se ela não for quebrada, se ela não for tirada, ela consuma. E o que consumou na mulher foi a consequência do pecado que estamos lutando até hoje para nos livrarmos e sermos reconciliados com Deus. Então, isso é o pensamento e a ação. A fatalidade da queda é aí. Porém, quebrar ele lhe dá a razão de por que você precisa vencer. E aí vem o tema 3 que diz fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento da proibição e a consequência relativa ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. Ou seja, para ele não fazia diferença. Ele comeu ou não comer, porque ele não sabia o significado daquilo. Ele só estava dentro de uma ordem. Estava dentro de uma ordem. Então, para ele, comer ou não comer, não fazia nenhum sentido. Porque aquilo para ele não existia ali. Era como uma coisa que... Então, no momento, ele estava super natural e super no plano. Quem desequilibrou mesmo foi quem foi setada pela serpente, que foi a mulher. Então, na mulher nasceu a vontade. E aí ela comeu. Se ela não come, se ele não come, se ele pega da árvore, ele vê ela com o fruto na mão e ele renuncia, ele teria ficado com Deus, porque ele era o cabeça. E ela teria sido manifestada toda a sorte de demônio na mulher. Então eles não tinham sido casais, porque ele não comeu. E o pecado foi ele comer. Ele absorveu, ele concordou com ela. Então, os dois foram destituídos. Quando os dois são destituídos, o que aconteceu ali? Eles se agruparam, ou seja, eles formaram um par. Eles se completaram em uma consequência trágica. Se ele não come, Deus tinha tratado. E tinha entregar a mulher a Satanás, porque a mulher realmente ia, só tinha um desafio para ele. Ele ia lutar com ela como quem luta com o dragão, para vencer o demônio que estaria nela. Então ela seria dele uma inimiga e um desafio naquele processo. Porque ele pecou quando ele absorveu o corpo dele. Eles estavam individualmente formados. Então, se ele não absorve, se ele diz, não, eu não posso fazer isso, ele não teria sido contaminado. Então, como aquele entendimento dele não tinha nenhum entendimento acerca do assunto, para ele, o fruto da árvore do conhecimento não era alterado o valor, o conhecimento, ele naturalmente caiu pela tentação dela e já tinha sido levado na tentação. Então, isso é o que nos deixa mais esclarecidos acerca da queda, da concupiscência da carne e do corpo. Então, que cai ali o corpo, caiu os dois corpos. Os dois corpos que tinham vida e que tinham o racional de Deus. O ponto 2 vai falar do desejo, da escravidão à redenção. Isso aqui é a aliança com Israel. Quando eles caíram, que Deus tratou o plano da salvação, nos traz a Israel como cabeça, como primícia. Porque duas pessoas humanas se destituem de um algo divino em um deserto, em um breu, em um princípio de vida. Então, aquela consciência dele, até entender todas as coisas e tomar controle e caminho de vida, foi um processo. Então, quando Deus decide traçar o plano da restituição, Deus faz aliança com Israel. Então, quando ele trata da escravidão à redenção, dentro dos desejos, que é a chamada de uma nação e a aliança para Israel, vem nascendo a experiência do deserto.
O homem, quando ele caiu, ele não tinha conhecimento de nada. Então ele padeceu de Adão até Noé. A primeira ação e aliança de fé para resgatar o homem. Então, da primeira linhagem, já está muito repetitiva essa ação. De Adão para Noé, não sobrou nada. Só sobrou Noé. E quando a aliança, a nação nasce em Noé, depois de 400 anos, que foi a quarta geração, foi que Deus pôde eleger o pai da nação. Então a gente vê que aí ela vem de um processo muito animal, muito duro, muito difícil, que ele vem de lá, o pecado, a regeneração. E aí ele trata com a aliança. E vem da escravidão à redenção. Por que eles estavam escravos? Porque eles tinham uma promessa, mas eles não tinham liberdade. Eles não tinham identidade própria. Eles só tinham uma promessa. Quando eles saem para o deserto, eles saem com identidade própria, identidade de nação. E estão com elas até hoje. Então, isso começou a ser a redenção. Quando Deus dá a promessa vai de Abraão a José. De Abraão a Moisés. José foi para salvar da fome. Então, a promessa ela vai, porque a promessa ela sai zigue-zagueando, em equilíbrio. Não vai para Isaac, de Isaac para Jacó. Então vai para os pais da fé, mas eles não tinham afinação para a pressa, para algo mais rápido, algo grandioso. Então quando passa para José, Jacó, nasce a nação, José, então em Moisés. Então Moisés é quem começa a redenção começa em Moisés. Porque até Moisés era somente a promessa. Ela veio zigue-zagueando e quando o Egito sente o povo, os egípcios sentem que aquele povo não era deles, pela paternidade que eles herdaram do pai de Noé, a descendência paterna, e Abraão, em escolha de Deus, tinha o sinal e a peculiaridade de nação. Então o Egito já sente que não pode os tratar como egípcio e nem os fazer povo seu. E Deus os tira com o braço forte. Começa a redenção. Então a palavra de Deus desce no deserto, no monte Sinai para Moisés. Desceu a primeira palavra de Deus, que era a lei. E esse povo começa a ser tratado. Então, eles levaram uma leva de tempo para se tornarem gente. Só para nós termos uma noção do que é Deus, do que é o Espírito Santo. Então, Deus os tratou para os tirar da animalidade. Porque eles eram animalizados. Então, leva todo esse processo para descer a lei, o mandamento. De Abraão até Moisés. Então, a redenção chega para a experiência do deserto. O povo no deserto. O povo Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram Deus na solidão. O povo, quando sai do Egito, ele sai egípcios. Então, esse povo vai para o deserto para ser tratado e ser tirado as manias egípcias e ser ingressado no povo de Deus. Então aquele povo perfeitamente e francamente, sinceramente, eles não alcançaram a terra. Não é que eles não tiveram, é que eles não alcançaram, porque eles vinham egipciados, digamos assim. Eles vinham das manias de Faraó e das descendências. Das práticas, só que eles não eram descendentes. Eles eram acostumizados dentro do Egito. Então, o processo foi de realmente rever a próxima geração, para que pudesse entrar na terra. E foi quem entrou na terra. Entrou 2 apenas que saíram do Egito. Pela a qualidade do homem e pelo tempo de processamento e de transformação
do homem no deserto. Então a experiência do deserto, ela traz a natureza do pecado, é altamente manifesta, porque eles tinham culto aos desejos e eles sabiam cultuar a deuses. Quando Moisés sobe um monte que passa 40 dias falando com Deus, ele constrói um bezerro de ouro para adorar. Então, ele já vinha de um povo de idolatria. Tirar esse povo para transformar em adoradores a um Deus invisível, isso não tinha processo? Então, teria um processo imenso. E Deus os encarou face a face. Por isso havia a morte fatal, as fatalidades. Porque Deus, na palavra, na promessa, desceu para levar e conduzir o povo. E ele tanto enviou os anjos, como ele descia na manifestação do fogo pleno. Então, nasce a arca, nasce o tabernáculo, a entrega da palavra, da lei, do mandamento, do conserto e do ensinamento a se tornarem gente, se tornarem pessoas, sociedade, pais de família, amorosos, capazes, tementes, filhos de Deus. Quem tira o homem da animalidade, do absurdo breu, do derramamento de sangue é o próprio Deus. Porque os judeus, o derramamento de sangue era para o perdão do pecado. Então eles vinham na natureza do pecado e eles vinham na experiência do deserto. Eles não passaram para que pudessem ir direto a Canaã. Então eles ficaram batendo no deserto por causa do pecado. E quando lemos a experiência do trajeto no deserto, vemos o quanto o pecado bateu na porta e estava ali. Agora, quando chega nos desejos da era cristã, eles são conduzidos na natureza até Cristo. Por isso Cristo era santo e não pecou, porque eles foram conduzidos na natureza do pecado até o Salvador, que é Cristo e a igreja. E aí os apóstolos, a igreja apostólica, já trata a conduta. Os apóstolos, discípulos, eles tratavam no Espírito Santo, o próprio Jesus, depois que consumou o evangelho do ensinamento, eles continuaram na doutrina, ou seja, no alicerce, no fundamento do evangelho. Eles ensinaram, trataram, cuidaram com zelo dentro do evangelho de Jesus Cristo e do corpo que Cristo os havia dado como Espírito Santo. Então, qual era o desejo da era cristã? O drama, os desejos continuam na era cristã, com a diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Então, Cristo vence o que não havia sucesso de vencer na nação, porque a nação vinha na natureza do pecado. Em Cristo o pecado é tirado. Então você não vive mais com Cristo na igreja segundo a natureza do pecado. Você vive segundo a natureza do Espírito, porque Cristo não morreu de balde. Ele morreu para nos dar a sua natureza. Desde o jardim do Éden, da queda, nesta decisão. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Isso ficou muito nítido na ressurreição. Então, isso torna-se uma realidade no cristão, porque o cristão detecta. O que não é cristão, na natureza do pecado, ele vive e ele nunca vê isso. Nunca encontra. Mas o verdadeiro cristão, o que nasce do Espírito Santo, a primeira guerra dele é a carne, é a incredulidade, é a idolatria, é a adversidade que bate na sua porta. E isso é uma das doutrinas, e é uma das doutrinas do Cristo vivo e dos sinais da era cristã, a transformação. O tema 3 do ponto 2 diz assim: a decisão do homem redimido é a reconciliação após o Éden. Quando ele decide, após o Éden, entrar na arca de Noé. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Então Cristo, ele faz-nos novamente nele. Nós nascemos dele. Quando nascemos dele, nós buscamos a ele.
em conhecê-lo e permanecer na concupiscência da carne, ele não vai conseguir vencer e não vai conseguir manter a comunhão com Deus e com a fé. Ele não consegue. Ele volta atrás e fica na natureza. A natureza, muitas vezes, é tão satânica que ela fica esperando. E o diabo usa alguém para dizer, eu dou tanto tempo. Mas a natureza também fala, eu dou tanto tempo. E ela conspira contra o próprio Deus na salvação. Então, a decisão do homem, essa obra realizada por Cristo, liberta do poder do pecado e ele tem que se abrir mão da vontade própria da concupiscência da carne. Isso é resultado de uma nova natureza, o poder de sair e de mortificar a carne da velha natureza. E aí vem o ponto 3, o ensino sobre o desejo em Tiago. É a doutrina de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, o ano do ensino. Então, diz assim, o que é atração e engano? Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado por sua própria concupiscência, a faculdade da vontade. A faculdade da vontade é o olhar. A faculdade da vontade é o conhecer. Muitas vezes você não... Todos nós temos uma bênção de Deus, nascemos inocentes. Todos nós. A primeira chance de Deus para o homem é a inocência. Ninguém nasce escandalizado, praticante da concupiscência. Todos nascem inocentes. Independente da criação dele, ele trouxe uma inocência. Muitas vezes a inocência é quebrada na infância porque ele nasce na concupiscência. E ele já começa a praticar a concupiscência já de berço. Então, mas ele nasceu inocente. Alguém é culpado dele ter perdido a inocência. Então, a inocência é um caminho que te dá a salvação. Porque quando você não conhece, você não tem a vontade de praticar. Quando você conhece e é tentado, você resistindo, à vontade morre e a tentação junto. Se não resiste, cai e perde a visão. Porque quando você cai, o que acontece? Não tem nada a ver, tá aí. Não deu nem para sentir nada. Entendeu? Então tem aqueles que caem que não voltam mais. Tem aqueles que caem que a queda é um escândalo. E que a queda traz um choque tão grande que ele tem base. Ele tem base na vida de segurança para ir sair. Mas tem aquele que cai que diz assim, não tem nada a ver, e que não tem base, que não tem ninguém, que não tem escândalo, não tem família. Vai embora e com isso se torna tudo igual. Porque quando você faz e não é repreendido, você vai embora na concupiscência e se torna tudo igual. Não tem nenhum problema você fazer. Mas quando você cai, que a consciência acusa e que aquilo realmente é um pecado que lhe chama a atenção e que lhe escandaliza, você se levanta. Eu presto bem atenção o cristão que está na presença do Senhor e que no engano começa a praticar a concupiscência e considera que aquilo não vale nada. Que não tem quem acuse e ele até acaba-se da presença de Deus. Né? E aquele que tem uma base espiritual, familiar, aquele que tem uma base em Deus, que consegue se restituir, graças a Deus. Mas eu acredito que o pior realmente é aquele que não tem a visão de acordar, né? Então ele diz assim, a atração e o engano é a faculdade da vontade. Quando olha e quando conhece e quando não controla a vontade e pratica a iniquidade e aquilo se torna um costume. Não se repreende. Quem se repreende consegue vencer. Então, a atração e o engano. A capacidade de atrair e enganar. O engano é algo muito escondido. Engana. E muito
sagaz. Quem enganou a mulher foi uma serpente. Então ela teve todo o encantamento, ela teve todo o veneno para enganar a mulher. Então teve ali uma magia, um encantamento sagaz. Ela falou e a mulher não percebeu. Ela desfez e desmentiu a Deus. A mulher não percebeu. E quem foi impulsionada pela vontade desesperadora foi a mulher, que começou a olhar para o fruto e considerar que não tinha nada a ver, que poderia. Então isso é o engano. O mau desejo é capaz de afetar a própria razão. O mau desejo, a vontade, é claro que ela derruba a razão. Ela derruba a razão na hora. Você está se segurando e ela em cima para derrubar a razão. Então, quando ela não derruba, a razão mostra o que era que ela queria. Né? Então, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo de ter sido aguçada. O que é a mente entorpecida? É o não ter nada a ver. É eu gostar, eu achar que não afetou. Né? Você acha que ela sentiu que afetou? Não. Ela passou o fruto para o marido. Então, o marido não estava inerte. Se ele tivesse com temor, ligado, ele disse, não. Ele tinha recusado e esperado vir Deus. Mas ele não, para ele não fazia diferença. Ela o completou, então ele foi junto. Então, a mente entorpecida é a mente dela, que não detectou o laço, né? Então, isso é o vício que consome a razão. O vício é algo que a razão está mostrando que não presta, que não é, que não pode, e ela não consegue vencer. Por quê? Porque a mente está entorpecida. O vício, a natureza, a concupiscência e a vontade estão maiores do que a razão. E quebra todos os direitos. Quebra todas as razões. A razão é aquilo que você está vendo na lógica que não pode, que não deve, e está praticando. Entendeu? Então isso é a razão. Para vencer tudo isso, você tem que realmente... Porque quando você resiste, a própria palavra diz, resistir o diabo, ele fugirá. Ele foge. Então você vence, porque você resistiu. Mas em não resistir é onde está o... Abortando o processo é o tema 2 do último ponto. Graças a Deus. Na lição estudaremos sobre a importância do interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecado. Abortar os maus desejos. Abortar os maus desejos. Nunca há o plano de Deus, o temor do Senhor, a vontade do Senhor. Abortar os maus desejos é necessário, né? Porque abortar o processo do seu encontro, da sua entrega a Deus, é mais prejudicial. E é enganador o que vem para intervir no teu zelo, naquilo que você está zelando. Se não for rejeitado, não descansa até não convencer. É aquilo que se você aceitar, e aí ele vai em cima para convencer. Um abismo chama outro. Então, se ele te derruba num lugar, ele vai seguir na consequência e na sequência para derrubar em todos os outros. Derrubando as barreiras da consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, concupiscência é a vontade da carne, ela dá à luz o pecado, e o pecado sem consumar gera a morte. A morte espiritual, essa morte aqui. É a morte que não tem erro, não tem falha, não precisa, pode atravessar, o sinal está aberto. Então isso é muito perigoso para quem quer salvação e quer comunhão com Deus, que é uma vida de correção, uma vida de temor. Cristo, ele deu o corpo dele para nos dar instrução, para nos dar conduta. Essa conduta entrar no céu, essa conduta entra no céu. Então, o que vem contra ela é muita coisa. E o que estamos estudando hoje é uma das armas contra a nossa salvação, a vontade. A vontade, ela já está pronunciando bem a força que ela tem
na concupiscência. Porém, se a vontade está no Espírito Santo e você está no plano de Deus, vencendo o pecado, a iniquidade, está na posição de Deus, você não tem que temer a ter uma vontade no Espírito Santo. Que o Espírito Santo lhe entregando a bênção, lhe entregando o plano, o chamado, a vontade dele, é bendita essa vontade. Então nós tratamos aqui uma concupiscência que no corpo, na alma e no espírito trouxe a queda e a consequência até hoje que estamos lutando para restituir a Deus aquilo que foi dele destituído por consequência do pecado, que é a criação do homem. Então a conclusão vai ser assim: apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. É o desejo que te dá paz e que está de acordo com o Senhor. Ele é bendito. Nós temos que saber quando o desejo é bênção e quando o desejo é maldição. E a lição, quando ela trata da concupiscência, e quando o Tiago ele adverte, e o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, então isso é para tratar realmente e frear a concupiscência da carne. Porque a igreja ela tinha acabado de sair de Israel. Israel era no pecado e na concupiscência. Então eles escaparam pela promessa. E Cristo vem e consuma a santificação. E o templo agora é o corpo de Cristo. Então nele, no Cristo, que nós estamos estudando, essa concupiscência, ela é morta. Nele você pode ter vontade. Nele você pode viver. Mas no plano dele e na paz dele. Porque o que ferir a comunhão e a tua salvação é comprometedor. E uma das coisas que você tem que ter cuidado é com o engano. Você achar que não fere, que não tira, que não faz. Então nós temos consciência, somos adultos o suficiente para sabermos o que afeta realmente a Deus e ao plano de Deus e o temor do Senhor. Eu acho que um adulto, ele sabe o que é pecado. E ele sabe o que não é. Um dos dons é a inocência, mas nós chegamos na fase adulta. E a fase adulta, ela traz a consciência. E uma da consciência que ela traz é a concupiscência. Quando ela é salva, muito mais. E quando ela não é, ela é muito dura e difícil ser tirada do homem. Pode se tornar até ímpia, por conta do que ela é, do que ela faz. No engano, a vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiados por Deus, é uma bênção, acabei de falar, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivados todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Então, é uma bênção a vontade, é uma bênção a ação da vida no corpo, na alma e no espírito, quando o tema e o plano é vontade de Deus. Então, o Espírito já trata a igreja ensinando a uma conduta sem pecado, por conta que Deus o consumou. E essa foi a lição 9 da EBD, vontade, o que move o ser humano. Ela vai ser ministrada na data 30 de novembro de 2005. Estudei agora, 29 de novembro de 2005. Amém.